Ora viva! Fala-vos Manuel Moreira, de Naturmed, Medicinas Naturais. Cá estamos para mais um live. O tema de hoje é tiroide, doenças e tratamento natural da tiroide, não é? Então, eu agradecia que, à medida que fossem chegando, assinalassem aí a vossa presença na parte dos comentários e mencionassem aí de onde é que estão a ver-me e a ouvir-me. E também escrevam, por favor, se me estão a ver e a ouvir bem. Está bem? Para eu ter a certeza que está tudo em ordem, né? Eu espero que sim, mas de qualquer maneira é sempre melhor se tiver a vossa confirmação. Então, pronto, a glândula tiroide é uma glândula que está situada aqui no pescoço, né? E há cada vez mais doenças associadas à tiroide, né? Devido a estilo de vida errado. Né? Então, ocorrem, por exemplo, nódulos na tiroide, né? Portanto, assim como ocorrem nódulos e cancro noutras partes do corpo, também acontece na tiroide. Né? Portanto, nódulos que podem ser benignos ou malignos. Né? De qualquer maneira, mesmo sendo benignos, se não forem tratados, podem evoluir para malignos, né? como sabem. Né? Há também uma doença chamada bócio, em que normalmente a glândula fica aumentada de tamanho. Isso normalmente está associado a hipotiroidismo, portanto, isto é, a uma atividade mais reduzida da tiroide. Né? Pronto, hoje em dia, na medicina convencional ocidental, na medicina moderna ocidental, é associado a déficit de iodo, né? Mas em termos de medicina tradicional chinesa, portanto, podemos considerar basicamente um déficit de yang dos rins, né? Porque a glândula tiroide está, em termos de medicina tradicional chinesa, está muito relacionada com a energia dos rins. Portanto, e já vamos ver porquê e compreender porquê. Né? Uma outra doença é o tal hipotiroidismo. Portanto, o hipotiroidismo normalmente está associado ao bócio, embora em termos de medicina ocidental tenha significados diferentes, mas são coisas bastante semelhantes. Né? Portanto, esse hipotiroidismo também está associado a um déficit de iodo ou, vendo de uma outra forma, a um déficit de yang dos rins. Né? Por exemplo, um exemplo claro de que o hipotiroidismo está associado ao déficit de yang dos rins. Ora, Maria Jesus, muito boa noite, está a ouvir bem em Lisboa, fantástico, bem-vinda, bem-vinda Maria Jesus. Então, como eu estava a dizer, uma das provas inequívocas, né, e claras do hipotiroidismo estar associado a um déficit de yang dos rins é o facto de que normalmente as pessoas com hipotiroidismo têm tendência a ficar, por exemplo, com obesidade, com lentidão, né, lentidão de ação, lentidão de movimentos, lentidão de pensamento, pronto, sem vontade de fazer as coisas, né? Sem vontade de fazer, enfim, coisas que custem, etc. Então, isso é falta de yang, né? Falta de pica, né? A falta de dinamismo. Então, tem a ver com déficit de yang dos rins, né? Uma outra doença associada à tiroide é o hipertiroidismo. O hipertiroidismo é uma condição oposta ao hipotiroidismo. Hipo quer dizer menos e hiper quer dizer demais. Né? Então, hipertiroidismo é uma doença em que ocorrem sintomas como, por exemplo, arritmias, hipertensão, portanto, hipertensão arterial, né? Osteoporose. Portanto, a osteoporose, em termos de medicina tradicional chinesa, está associada a déficit de yin dos rins. Portanto, a osteoporose é uma situação em que os ossos ficam porosos. Osteo quer dizer osso e porose, poros. Não é? Então, são ossos porosos, ossos ocos, não é? Ossos cheios de furinhos. Não é?
Então, o yin é a parte, em termos de ciência tradicional chinesa, o yin digamos, é a parte material. O yang é a parte etérica, é o movimento, né? Então aqui, se o osso está poroso, há uma falta de yin, né? Há uma falta de yin. Então, quando a pessoa tem o yang demasiado exacerbado, destrói o yin, né? Da mesma maneira que um homem demasiado masculino, né? Demasiado agressivo, etc., acaba por destruir a mulher, acaba por, sei lá, matar a mulher, agredir a mulher, bater na mulher, etc. Né? Pronto, isto no sentido patológico, né? Estou a falar em casos extremos e patológicos, né? Mas para entender é rápido. Né? Então, o excesso de yang destrói o yin, né? Assim como o excesso de yin destrói o yang. Também, né? Também uma mulher demasiado mole, demasiado pacífica, demasiado gordinha, etc. E também acaba por amolecer demasiado o homem, né? Pronto, em termos extremos, né? Então, no caso de hipertiroidismo, ora, Elsa Neves, muito boa noite. Ana Aviv, muito boa noite do Algarve, bem-vinda, 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 bem-vindos, ou bem-vindas. Então, como eu estava a dizer, no caso de hipertiroidismo, então, o hipertiroidismo, em termos de sintomatologia, é caracterizado, por exemplo, como arritmias, hipertensão arterial, uma tensão elevada, né, que é um sintoma também de falta de IN, um excesso de yang de falta de IN, né, geralmente falta de IN do fígado, no caso de hipertensão, mas pode ser falta de IN também de outros órgãos, né. Osteoporose, que já expliquei, e magreza, né? Magreza, então, carne, gordura e tal, pronto, matéria é yin, como acabei de explicar. Então, se a pessoa está gorda, tem yin a mais. Se está magra, é o contrário, tem falta de yin. Né? Então, é o caso do hipertiroidismo. Hipertiroidismo tem falta de yin portanto, a pessoa fica magra, seca, né? Esquelética, né? Isabel Marreiros, muito boa noite, bem-vinda. Né? Um, então, portanto, como acabei de dizer pronto, e de explicar, portanto, a tiroide, em termos do paradigma da medicina tradicional chinesa, está muito relacionada com os rins. Não é? Portanto, se as doenças de tiroide não forem tratadas convenientemente e atempadamente, aí podem provocar infertilidade. Não é? Porque a fertilidade ou infertilidade está diretamente relacionada com os rins também, com a energia dos rins, em termos de medicina tradicional chinesa. Né? Porque pronto, tanto os órgãos sexuais como os órgãos reprodutores, que são basicamente os mesmos, né? Embora não exatamente, um, portanto, são governados pela energia dos rins. Né? Isabel Melo, boa noite, Isabel Melo. Bem-vinda. Um, então, se há, por exemplo, déficit de yin dos rins, ou déficit de yang, ou déficit de jing, portanto, que é a essência, né? Portanto, falta de características hereditárias suficientes, etc., então isso pode provocar também problemas de infertilidade. Né? Carla Rangel Avelar, muito boa noite, bem-vinda. Cá estamos. Né? Então, uma outra doença da tiroide é a doença de Graves. Né? A doença de Graves é uma doença. Isto são termos da medicina convencional ocidental. Né? A doença de Graves é uma doença relacionada com hipotiroidismo, geralmente também com bócio e com outras complicações. Né? Pronto, mas não interessa muito por acaso aqui do que eu quero explicar. É só para terem uma ideia geral e para contextualizar melhor as coisas e para nos entendermos melhor para o caso de às vezes alguma pessoa estar com alguma doença destas e poder entender minimamente o que se está a passar com ela. Né? Portanto, aqui, à partida, essa doença de Graves será uma condição mais yin, é? Uma vez que está relacionada com hipotiroidismo e com um bócio difuso, além de outros problemas. Né? Há uma outra doença também da tiroide, que é a tiroidite de Hashimoto, né? Hashimoto com H no início, né? Portanto, que é caracterizada, não vou aqui referir os pormenores todos, porque também não interessa para aquilo que quero transmitir, mas para terem uma ideia geral, aproximada, portanto, está relacionada com a inflamação da tiroide, né? Portanto, é considerada uma doença autoimune, embora eu pessoalmente não concordo
com essa ideia de doenças autoimunes, considero que isso não existe, né? Existe na imaginação, né? Mas, digamos, em termos de causa, né? O corpo não agride ele próprio, né? O corpo sempre procura proteger ele próprio. Portanto, se alguma coisa está a acontecer mal, com certeza a própria pessoa está a fazer alguma coisa de errado, né? E portanto há outras causas, não é autoimune. Né? Uh, Autoimune seria, no meu conceito, seria aquilo que é correto, que é sermos nós próprios, sermos imunes. Né? Então isso é que estaria correto. Agora, chamar doença autoimune, o próprio nome, quanto a mim, é completamente descabido. Né? Mas pronto, isto é a minha opinião, com todo o respeito por quem inventou essa designação. Né? Mas para entenderem o meu raciocínio também. Né? Olha, aqui a Ana Vive está a dizer que tenho o diagnóstico de tiroidite Hashimoto. Ótimo, muito agradecido aí pelo seu testemunho, Ana Vive. Então, isto é para si, não é? Então, essa tiroidite Hashimoto, portanto, como eu estava a acabar de explicar, para é considerada uma doença autoimune, embora eu peço e sugiro que tirem essa ideia da vossa mente, da vossa consciência, né? É uma questão de criarmos condições para que isso seja revertido, né? Se possível, enfim, se a pessoa tiver ainda energia suficiente, enfim, se não estiver mesmo à porta da morte ou coisa parecida, né? Pronto, mas de qualquer maneira é sempre possível melhorar alguma coisa, por pouco que seja, né? Então, essa tiroidite Hashimoto está relacionada também com hipotiroidismo, portanto, mais uma vez, também é uma condição mais INE, né? E portanto, por exemplo, aqui sendo simples, direto e eficaz, não é? Por exemplo, nesta doença, também se a pessoa, por exemplo, tonificar o yang dos rins, não é? Então com certeza vai melhorar imediatamente a doença, não é? Portanto, não estou a dizer que vai curar logo no passado uns minutos, não é? Mas, digamos, é para que entenda o mecanismo. Portanto, este princípio yin yang é fundamental, este entendimento, esta compreensão, uma coisa muito simples, muito clara e que funciona, né? Inexoravelmente. Né? Aqui a Isabel Melo também está a dizer: tenho o diagnóstico de tiroidite Hashimoto. Ei, então já temos aqui duas pessoas. Né? Então eu posso ajudá-las se quiserem. Né? Já estou a ajudar, a explicar, pronto, mas podemos depois avançar isso dependendo de vocês. Né? De qualquer maneira, podem colocar aí questões à vontade que eu, daquilo que puder e souber, eu responderei de imediato. Se não, poderei responder depois do live também, né? Mas já ficam a saber, portanto, que essa tiroidite Hashimoto está relacionada, geralmente, portanto, não é em 100% dos casos, mas geralmente está associada a hipotiroidismo, né? Portanto, nesse caso, se for o caso de hipotiroidismo, teremos de fazer, teremos de tonificar o yang dos rins, não é? Portanto, sei lá, por exemplo, deixar de comer tanta fruta, deixar de comer tanto açúcar, enfim, e coisas do género, não é? Deixar de comer tantas coisas frias, por aí fora, não é? Então, ou deixar de comer tantos alimentos crus, por exemplo, não é? Isto é um exemplo muito simples, né? Então, pronto, a tiroide, nós podemos, na tiroide, como em qualquer outro órgão, em qualquer outra situação, podemos ver sob diferentes pontos de vista, né? Podemos ver, por exemplo, sob o ponto de vista da medicina tradicional chinesa, como eu estive a falar em parte até agora, né? Embora também estivesse a dar algumas achegas em termos de medicina ocidental. Podemos ver sob o ponto de vista da medicina ocidental, como também já falei, alguma coisa, né? Ou podemos ver, por exemplo, há muitas outras maneiras, né? Mas podemos ver, por exemplo, sob o ponto de vista da cura corpo-espelho, né? Que é uma coisa que eu também faço, né? Portanto, que é baseada na medicina ayurvédica, baseada portanto, nos chakras, né? Então, por exemplo, sob o ponto de vista da cura corpo-espelho, né? Está relacionada com o quinto chakra, né? O quinto chakra, também chamado chakra da garganta, ou também chamado chakra azul, né? Ou também chamado centro da cornucópia, ou o chakra Visuddha, né? Visuddha. Portanto, isto é um nome sânscrito, né? Um nome hindu, né? Um nome indiano, né? Então, em termos da relação deste chakra, do quinto chakra, com
portanto, com os nervos, né, os nervos que saem do cérebro, da coluna, etc., né, está relacionada com o plexo braquial, portanto, ou os nervos que inervam os braços, né, ou o plexo cervical, né, que são nervos que saem aqui da coluna cervical, né. Em termos da glândula, pronto, este chakra está relacionado com a tiroide, por isso é que eu estou a falar nele, né. Em termos de sentidos corporais, né, dos cinco sentidos, né, da audição, de visão, do paladar, do cheiro, etc., né, está relacionado com a audição. Então reparem, relacionado com a audição, isto é da medicina ayurvédica, né? A audição então remete-nos para ouvidos. Ouvidos em medicina tradicional chinesa é rins, né? Está relacionado com rins. Portanto, como veem, as coisas coincidem, né? Nem sempre, mas de um modo geral, pelo menos quando existe verdade, a tendência é haver certa coerência, né? Então, pensando em termos da cura corpo-espelho, né? Pensando nos aspectos da consciência que estão relacionados com este chakra, né? Chakra da garganta, então está relacionado com a expressão, comunicação, né? Então, é da garganta, por exemplo, que sai o som, que sai a nossa voz, né? É aqui que temos as cordas vocais, né? Então, reparem que está relacionado com som. Som, mais uma vez, audição, né? Audição, ouvidos, rins. Estão a ver que, mais uma vez, remete-nos para os rins. A energia dos rins passando para a medicina tradicional chinesa, né? Então, voltando à questão do corpo-espelho, né? Da cura corpo-espelho, então, a expressão, portanto, está relacionado com a expressão, a maneira, com a pessoa a expressar, por exemplo, a expressar o que sente, né? Ou a expressar o que pensa, né? Através da palavra, por exemplo, como eu estou a falar, convosco, etc. Né? Então, quando existe algum bloqueio, mesmo a nível energético, não é? A nível, sei lá, mesmo sentimental ou mental, em que a pessoa, por exemplo, não expressa o que sente ou não expressa o que sente, né? Então isso pode desenvolver doença aqui na tiroide, né? Por exemplo, né? Há milhentas razões, mas estou a dar apenas um exemplo, né? Então, também um aspecto interessante, Lalene Magri, muito boa noite, bem-vinda, bem-vinda. Alice Gaspar também, muito boa noite, bem-vindas. Olha, a Ana Vives está a dizer, faz todo sentido, fantástico, fantástico, ainda bem, né? Então, também, pensando em termos de medicina tradicional chinesa, pronto, os rins governam, entre muitas outras coisas, as articulações. Portanto, os rins governam, por exemplo, a força de vontade, governam todos os ossos do corpo, governam todas as articulações do corpo, governam as medulas, né? Mas pronto, mas neste caso, do que estamos a discutir neste momento, daquilo que estamos a falar neste momento, os rins governam as articulações, né? Articulações do corpo, por exemplo, o joelho, portanto, o joelho é uma das articulações-chave que reflete profundamente o estado de energia dos rins, né? A articulação do joelho, nas articulações dos joelhos, né? Mas os rins governam todas as articulações do corpo, né? Então, uma articulação, pensando assim em termos amplos, né? É um eixo, não é? Tem, por exemplo, esta articulação aqui deste dedo, né? Tem aqui um osso, tem o outro osso e a articulação está entre os dois ossos, entre esses dois ossos, né? Então é o eixo. Então, por exemplo, se relacionarmos com uma alavanca, por exemplo, né? Temos, por exemplo, o braço da potência, o braço da resistência e depois o fulcro. Esse fulcro é o eixo da alavanca, né? Então, nesse sentido, né? Então, os rins servem de eixo, né? Então, por exemplo, reparem aqui esta glândula, né? A tiroide, né? A tiroide está aqui no eixo entre a cabeça e o corpo, né? Rose Ferreira, muito boa noite, bem-vinda, né? Pronto, então cá temos uma articulação, né? Que é a articulação do pescoço. Tem várias articulações aqui na cervical, mas digamos, em termos macroscópicos, em termos assim mais de tamanho maior, né?
podemos coçar o pescoço, uma única articulação, não é? A cabeça e o corpo, não é? O resto do corpo, a cabeça e o resto do corpo, não é? Então, aqui o comando, digamos, o comando em termos nervosos, né? E o resto do corpo. Então, temos aqui a articulação. Então, faz todo sentido esta, mais uma vez, a relação com os rins, né? Também um outro aspecto importante é que diz-se na medicina tradicional chinesa que os rins armazenam e distribuem todo o rim, ou melhor, todo o yin e todo o yang do corpo, né? Portanto, eles são o eixo de transmissão, de transmissão desse yin e desse yang, né? De certa maneira estão no eixo, porque eles digamos, distribuem os dois extremos. Então é porque eles estão mais centrados, é porque eles têm tudo, têm a plenitude, estão no eixo, né? Por outro lado, também os rins servem de eixo entre passado e futuro, através, por exemplo, da produção de um bebê, né? Através da produção do bebê, através do sexo, né? Desde o sexo até ter bebê, né? Está muito relacionado com os rins também, né? Porque o bebê herda a hereditariedade dos pais, né? E isso é transmitido através da energia dos rins, né? Portanto, isto para entenderem como se encaixa este conceito da tiroide, está muito relacionada com os rins, né? Agora, voltando à questão do conceito de corpo-espelho, né? Este chakra, o quinto chakra, está relacionado com a capacidade de receber também, né? Então, receber, por exemplo, escutar, né? Escutar é receber sons, receber palavras, receber conselhos, receber críticas, né? Ouvir, né? Receber informações, receber prendas também, receber dinheiro, né? Então, pessoa, por exemplo, que tem dificuldade, por exemplo, em receber dinheiro, né? Embora possa parecer estranho, mas há pessoas que têm essa dificuldade, né? Portanto, ainda há dias atendi uma senhora que faz consultas, tarô, etc. E diz que não levava dinheiro, né? Então, é interessante. Então, e há muitas pessoas assim, né? Então, têm dificuldade, psicologicamente não se sentem à vontade, né? Então, isso, em termos, por exemplo, de linguagem de chakras, está relacionado com o problema aqui da tiroide, né? Portanto, dificuldade em receber, né? Então, inclusive este chakra, por isso mesmo, também é chamado o chakra da abundância, né? Porque está muito relacionado com a capacidade da pessoa receber ou ganhar dinheiro, né? Então, se querem ser ricos ou ser ricas, né? Então é importante ter esta glândula a funcionar corretamente, né? Pronto, isso podia nos levar longe, mas assim, tentando explicar muito sinteticamente e muito claramente, né? Penso que conseguem entender, né? Porque como já vimos, por exemplo, há outras razões, mas uma delas já vimos que está relacionado com a comunicação, capacidade de comunicação, né? Então, se a pessoa não consegue comunicar, como é que vai ganhar dinheiro, né? Portanto, pessoa, para vender alguma coisa, para vender algum produto, para vender algum serviço, para vender alguma ideia, né? Tem de comunicar, né? Se a pessoa não disser que existe, se não informar que sabe tratar, ou que sabe fazer, ou que sabe resolver, né? Com certeza não vai ganhar, né? Porque as pessoas desconhecem, né? Olha, está aqui a Ana a dizer, sério, realmente sou mais uma pessoa de dar. Então, cá está, né? É muito interessante isto, né? Então, isto são conhecimentos milenares. Muito agradecido, Ana Vive. Fantástico, fantástico, né? Então, é importante dar é importante, claro, né?
Mas também é importante receber. Não é receber no sentido egoísta, não é receber no sentido de avareza. Não é nada disso. Não estou a falar nisso. Estou a falar de uma maneira fluida, natural, espontânea, né? Da mesma maneira que eu estendo a mão para cumprimentar uma pessoa e ela também estende a mão para cumprimentar, se quiser receber o meu cumprimento, obviamente, né? Assim como vou dar um beijo, a pessoa oferece a cara para receber o beijo, por exemplo, né? Se a pessoa tem dificuldade, claro, não vai estender o braço, nem vai estender a cara, evidentemente, né? Se tiver dificuldade em receber, né? Seja qual for a razão dessa dificuldade, né? Então, muito interessante este aspecto, né? Ah, então, a capacidade da pessoa, portanto, deixar fluir esse processo da abundância, né? Então, está relacionado com este chakra, né? O elemento, em termos de medicina ayurvédica, não de medicina chinesa, né? Mas em termos de medicina ayurvédica, medicina hindu ou indiana, o elemento associado é o éter, né? Pronto, o éter, portanto, é o elemento físico mais subtil, né? Pronto, e tem a ver portanto, com a parte física mais profunda, né? Então, reparem que, mais uma vez, portanto, os rins estão relacionados cá no fundo. Estão relacionados cá no fundo, não é? São a parte menos à vista, digamos assim, não é? Portanto, estão relacionados mais no fundo. E estão relacionados também com o nosso passado, não é? Porque os rins transportam a tal carga hereditária, o tal gene, né? O tal ADN, né? Os tais genes, né? Portanto, está relacionado com isso, né? Uh, Entretanto, portanto, conforme estive a explicar, pronto, então, a respeito de comunicação, não é? Então, um dos aspectos desse chakra e da garganta é a comunicação, o diálogo, não é? A pessoa ser capaz de dialogar, portanto, daquilo que pensa, aquilo que sente, aquilo que ela considera verdadeiro para si. Verdadeiro não no sentido absoluto, mas no sentido de que é o que lhe dita a sua consciência, a sua intuição, não é? Ou o seu pensamento racional, honestamente, aquilo que pensa, aquilo que faz sentido para si, não é? Então, está relacionado aqui com este chakra, a capacidade de nós sermos capazes de expressar aquilo que sentimos, daquilo que pensamos, etc. Né? Então, e há diversas formas de expressão. Portanto, este chakra está muito relacionado com diversas formas de expressão. Né? Por exemplo, a dança, né? a dança, a música, a pintura, pronto, qualquer forma de expressão que sirva para comunicar, né? Seja da forma que for, mas que sirva para transmitir uma mensagem, né? Pode ser de uma maneira artística ou pode ser de uma maneira mais técnica, pronto, mas tudo que seja tem a ver com comunicação, tem a ver com este chakra, né? Então, por exemplo, mesmo assim, por exemplo, se pensarmos em termos de música, de dança, por exemplo, né? Pensarmos em termos de dança, né? Na dança, a pessoa normalmente utiliza as pernas, por exemplo, né? Então as pernas, mais uma vez, estão muito relacionadas com os rins, porque os rins governam a parte inferior do corpo, né? E também a capacidade de coordenação, né? A capacidade de coordenação com o par, com quem está a dançar, né? Depende, por exemplo, aqui dos nervos que saem do cérebro, da coluna vertebral. Pronto, e o cérebro e a coluna vertebral são governados por rins, mais uma vez. Então, mais uma vez, a relação com os rins. Né? Se pensarmos em termos de música, a música, mais uma vez, remete-nos para o som, para ouvir, ouvidos. Então, mais uma vez, rins também. Né? Também ainda esse conceito de receber, essa capacidade de receber, né? Está relacionada, por exemplo, podemos pensar em termos de braços, né? A pessoa, por exemplo, quando recebe, sei lá, alguém pode dar um abraço, por exemplo, pode abraçar a pessoa, né? Tem um sentido mais, enfim, mais carinhoso, mais relacionado com o coração, né? Mas estão aí os braços, né? Então, que mais uma vez é uma comunicação, é uma forma que a pessoa tem, ainda que esteja
por exemplo, se é um caso de amor ou outra coisa, amizade, qualquer coisa, em que há, digamos, há uma parte, pode haver uma parte muito importante do coração, do chakra do coração, mas há também aqui a intenção de comunicar o quanto a outra pessoa é importante para nós, do quanto a amamos, do quanto a respeitamos, do quanto a admiramos, do quanto a amizade nutrimos por ela, etc. Né? Então está aqui a fazer todo sentido esse aspecto da comunicação e da expressão. Não é? Um, Entretanto, também portanto, também tem a ver, digamos, com aquilo que, digamos, sermos capazes de fazer aquilo que nos faz feliz, não é? Portanto, deixarmos as coisas fluir, não é? Portanto, sem exprimir, sem resistir a essa intuição, não é? Sem resistir a essa intuição que nos diz faz isto, faz aquilo, não é? Então, tem a ver com este chakra, né? Então, por exemplo, na Bíblia diz procura e encontrarás, né? Ou bate à minha porta e ela ser-te-á aberta, né? Ou ainda pede e receberás, né? Então, isto tem a ver com este chakra. É muito interessante, né? Pronto, aqui há uns anos atrás, portanto, eu quis entrar num negócio e, e não tinha dinheiro, né? Portanto, foi na Lyconet, na altura, né? Portanto, que ainda faço parte, né? Portanto, tinha de entrar com 2.400 euros e eu não tinha esse dinheiro, mas eu queria entrar no negócio, né? Porque fazia sentido para mim naquela altura, né? E então o que é que eu fiz? Eu, como não tinha dinheiro, eu procurei ir pedir emprestado, né? Porque tinha força de vontade, tinha determinação, tinha decidido e resolvi partir para a ação, partir para concretizar isso, né? Então fui falar com um familiar e tal, não podia na altura, tal. Depois fui falar com outro tal. Até que cheguei a um familiar, uma tia minha, e pus-lhe a questão, expliquei-lhe para que queria o dinheiro, etc. Pronto, e pedi-lhe o favor de se me ela podia emprestar. Obviamente eu estava disposto a pagar os juros, etc, etc. Né? Sabe o que aconteceu? Essa minha tia ofereceu-me o dinheiro, deu-me o dinheiro. Né? Então, isto é um exemplo concreto, isto passou-se comigo, é uma experiência pessoal, não estou a inventar nada. Né? Então, muita gente inventa, imagina muita coisa fora da realidade. Né? Ah, não pode, eu gostava de tratar com a pessoa Manuel Moreira, mas não tenho dinheiro e tal. Nada de mais errado. Né? Quando a pessoa tem vontade, arranja. Se não tem, arranja. Não tem problema. Né? Ou pede emprestado a uma pessoa amiga, ou pede emprestado a um familiar, ou pede emprestado ao banco. Enfim, não estou aqui a falar nisto a respeito desta capacidade de comunicar. Né? Então eu comuniquei, né? Eu expressei aquilo que sentia, aquilo que pensava, aquilo que queria. Né? E em resultado dessa comunicação eu recebi. Então, esta capacidade de dar e receber, né? Também quando estou a tratar alguém, dou-me todo e mais algum, né? Portanto, estou sempre disposto a dar o meu melhor, a ensinar o meu melhor, a ajudar ao máximo a pessoa, enfim, dentro daquilo que considerar que é merecido por parte da pessoa e se vir que a pessoa tem realmente interesse, né? Não quero pôr o carro à frente dos bois, né? Então, mas isto é um exemplo concreto e muito válido, do meu ponto de vista, para entenderem esta importância do dar e de receber, esta importância de comunicar, né? Há um ditado popular que diz: quem não pede, Deus não ouve, né? Não estou a dizer aqui que devemos ser pedintes ou que devemos andar a chatear toda a gente, não estou a falar nisso, né? Só estou a dizer, só para perceberem que se a pessoa não fala, é impossível ter resposta, né? Se ela não pergunta, como é que vai ter resposta? Né? Se ela tem dúvida e não esclarece a dúvida, como é que vai resolver a dúvida? Né? Pode perguntar, no mínimo, a ela própria. Também pode ela própria encontrar a solução. Mas se ela própria não encontra a solução, então é importante comunicar com outra pessoa. Né? Pagar, se for necessário, né? Deslocar-se, enfim, fazer os sacrifícios que for necessário. Né?
Ahm, então, este chakra, o quinto chakra aqui da garganta, está muito relacionado com a escuta, da intuição, não é? Ah, e, portanto, a escuta da intuição que nos leva a atingir os nossos objetivos, não é? Como foi o caso dessa minha tia, pronto, que contribuiu para me ajudar, para eu atingir os meus objetivos, para passar a ganhar dinheiro, etc. Né? E para ajudar outras pessoas e fazer outras pessoas ganharem também e por aí fora. Né? Ahm, então, é muito importante esse aspecto. Tá? Então quando, por exemplo, quando basta a gente pensar numa coisa, ter uma forte vontade e pensar nisso, né? E as coisas acontecerem, isso é sinal de que este chakra está a funcionar bem. Né? Portanto, porque é a intuição que está a funcionar. Né? É um estado de fluxo. Né? É um estado de fluxo em que as coisas se manifestam. Né? E é por isso que se chama o chakra da abundância, nesse caso. Né? Portanto, é um estado de consciência em que a pessoa se encontra, de certa forma, num estado de graça. Não é? Portanto, em que, digamos, o universo se encarrega de lhe dar aquilo que ela necessita, ou daquilo que ela pede, ou daquilo que ela quer, etc. Né? E, portanto, há quem descreva isso como um estado de paranoia positiva, né? Portanto, em que, portanto, em que a pessoa, digamos, está com pensamento positivo, né? com autoconfiança muito desenvolvida e as coisas vêm ter com ela. Né? Então, por exemplo, um exemplo, por exemplo, de Jesus é que quando ele diz não sou eu que faço tais coisas, mas sim o meu Pai. Né? Então, ele está-se a referir que de facto as coisas, digamos, vinham ao encontro dele, né? Porque ele estava sintonizado com o universo. Né? Não estou aqui de maneira nenhuma a querer puxar a brasa aqui para o cristianismo, nem coisa parecida, até porque não é essa a minha convicção de maneira nenhuma, né? Mas estou a dar um exemplo histórico para compreenderem e é apenas para entenderem o que eu estou a explicar. Né? Então, do meu ponto de vista, nesse caso, Jesus estava em sintonia enfim, com a entidade em que ele acreditava, que fazia sentido para ele. Né? Para mim, seria o universo, né? Que ele chamava Pai. Né? Então, digamos, quando estamos sintonizados com o universo, né? O universo coopera connosco, né? Coopera connosco para vir ao nosso encontro e para nos dar aquilo que a gente precisa. Né? Então é o tal estado de graça, né? Ou de abundância. Né? Então, também, por exemplo, em relação ao dinheiro, né? O dinheiro tem relação com vários chakras e também com vários aspectos mesmo dos elementos chineses. Né? Por um lado, o dinheiro está relacionado, por exemplo, algumas pessoas, né? Alguns mestres falam, por exemplo, que o dinheiro está muito relacionado com o primeiro chakra, com o chakra raiz. Né? E isso é no sentido de dar segurança. Né? Mas, por exemplo, no outro aspecto, não é? Neste aspecto portanto, da pessoa estar sintonizada com aquilo que quer, etc., está relacionado com este chakra. Né? E, portanto, por isso se chama o chakra da abundância. Né? Então, era isto que eu tinha para vos transmitir a respeito aqui em termos de- do, do ponto de vista da cura corpo-espelho. Né? Ahm, mas, por exemplo, voltando aqui em termos de medicina convencional, né? Portanto, as hormonas da tiroide, por exemplo, promovem, tratam, por exemplo, o Jarrato, muito boa noite, bem-vindo, né? Tratam, por exemplo, o crescimento, portanto, o crescimento da pessoa, né? O crescimento, mais uma vez, está muito relacionado com os rins. Por exemplo, pessoas que ficam anainhas, que ficam anás, né? É porque o Jing não foi suficiente. É porque essa energia dos rins transmitida dos pais para o filho, né? Pronto, não foi suficiente. E, portanto, a pessoa não tem energia suficiente para crescer. Né? Então, as hormonas da tiroide controlam o crescimento, controlam, por exemplo, a temperatura corporal. Então, nós já vimos que existe na tiroide
o hipotiroidismo e o hipertiroidismo, portanto, o yin ou o yang, né? Então cá está, a temperatura também, lá está, se há, por exemplo, se há excesso de yin ou falta de yang, a temperatura é baixa. Se há pouco yin, a temperatura sobe, fica com déficit de yin, fica com calores, por exemplo, né? Ou se há muito yang, também, a temperatura também sobe, né? Tem a ver com a frequência cardíaca, também controla a frequência cardíaca. Ora, a frequência cardíaca também, se a pessoa tem, por exemplo, tem muito yang, a frequência cardíaca aumenta. Ou se tem déficit de yin, a frequência cardíaca também aumenta, né? Mas se, por exemplo, se tem falta de yang, né, a frequência cardíaca diminui. Tac, 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 também diminui. Porque não tem energia suficiente, não tem yang suficiente, né? A tiroide também controla a tensão arterial. Ora, a tensão arterial, mais uma vez, também tem a ver também com yin yang. Tudo tem a ver com yin yang. Tudo, sem nenhuma exceção, né? Tudo tem a ver com yin yang, né? É uma questão só, é uma maneira de pensar, maneira de ver, de entender, né? Então, por exemplo, a nível de tensão arterial, se a pessoa tem, por exemplo, hipertensão, né? Hipertensão é yang, né? É um sintoma yang, né? A pessoa está tensa, está dura, né? Ou irascível, irrita-se por tudo e por nada, etc, né? Então, isso tem a ver ou com excesso de yang, embora em sentido absoluto excesso de yang ninguém tem, né? Ninguém tem energia a mais, mas digamos, pode a energia estar bloqueada, por exemplo, estagnação do tecido do fígado, por exemplo, né? Pode a energia estar estagnada num determinado local do corpo, num determinado meridiano, num determinado ponto, enfim, numa determinada região, e devido a essa estagnação, digamos, a montante começa a acumular. Então acumular fica muito, fica em excesso. Não é excesso no sentido global. É um excesso em determinados aspectos, ou em determinada zona, ou em determinado órgão, ou em determinado meridiano, né? Então, a pessoa nesse caso fica com excesso de energia yang, né? Então a tensão arterial aumenta, né? Ou então, se tem falta de yin dá calor, etc., agitação, então a tensão arterial também aumenta, né? José Lago, muito boa noite. Bem-vindo. Então, isto para entenderem esta questão da tensão arterial também, yin e yang, né? Então, portanto, a tiroide controla também a tensão arterial. Também controla as funções intestinais, né? Então, as funções intestinais também, obviamente, são controladas também com yin e yang, né? Então, se a pessoa, por exemplo, se está demasiado yang, pode ter diarreia de tipo yang, também há diarreia de tipo yin, né? Mas, por exemplo, acelera o peristaltismo do intestino, né? Então, como acelera, as fezes saem depressa, né? Em vez de demorarem aquelas horas todas, pronto, ao fim de pouco tempo já está a fazer cocó, né? Então, excesso de yang, né? Ou então, excesso de yin. Se a pessoa fica muito yin, se fica muito fraca, se fica com temperatura muito baixa, se não tem energia, se não tem vitalidade, se não tem falta de yang, também o peristaltismo fica fraco demais. Os próprios intestinos ficam frouxos, ficam moles, ficam sem força, sem energia para mover as fezes, por exemplo, né? Então também aí a pessoa, por exemplo, fica com prisão de ventre, né? Ou fica com as fezes moles, ou fica com as fezes aguadas, né? Ou tem diarreia, né? Diarreia por excesso de líquido, né? Então, portanto, estão a ver que existe uma relação muito estreita e compreensível desta questão da relação desta glândula, né? Da glândula tiroide com a função intestinal também, né? Também, por exemplo, controla também a questão do peso, né? Eu não gosto da palavra peso, porque as pessoas falam em peso, mas na realidade não se quer referir a peso, querem se referir a gordura, né? Gordura ou obesidade. Acho que a palavra mais correta será obesidade, que não é bem gordura. Porque a obesidade, aquilo que chamam obesidade e que as pessoas associam a gordura corporal, né? Não é necessariamente gordura, ou pelo menos não é só gordura. Até nem é a maior parte de gordura. A maior parte é água. Água. Né? Tem líquidos a mais no corpo. Né? Quando uma pessoa obesa
começa a fazer tratamento para emagrecer, né? Os primeiros quilos que ela perde é de água, não tem nada a ver com gordura, né? Mas, para entenderem, portanto, essa questão, essa situação de obesidade tem a ver com IN, lá está, excesso de IN, excesso de líquido, né? Excesso de líquido, né? Excesso de líquido, excesso de comida, né? Portanto, coisas físicas, né? Coisas mais densas, né? Coisas que vão mais para baixo. Portanto, então, tem a ver com excesso disso, né? Uh, Em contrapartida, magreza é o oposto, né? Magreza tem a ver com excesso de água ou falta de IN. Portanto, falta de líquido, falta de gordura, falta de proteína, falta de hidratos de carbono, enfim, falta de muita coisa, eventualmente. Né? Ou então o metabolismo que está demasiado acelerado. Como falei há pouco, na situação, por exemplo, em que a pessoa tem hipertiroidismo, sofre de hipertiroidismo, né? Portanto tem tendência a ficar magro. Né? Pessoa que tem tendência a ser muito rápido, a ser dinâmico demais, né? Não ter paciência, muito estressado, etc. Né? Então tende a ficar mais magro. Né? Mesmo comendo, né? Mesmo comendo normalmente, ou até mesmo comendo muito, continua a ficar magro. Né? Por causa dessa disfunção, portanto, por falta de INE. Né? Também dizem que a glândula tiroide controla, por exemplo, o humor, sei lá, ou a questão de irritabilidade, ou a questão da ansiedade, etc. Então, pelas razões mais do que óbvias que acabei de explicar, porque ao controlar, ao alterar o yin e yang, com certeza tudo isso vai ser modificado, né? Por exemplo, se a pessoa está com déficit de yin do fígado, não é? Tem tendência a ficar mais irascível, né? Ou tem tendência a subir o yang do fígado, né? Tem tendência a ter um AVC, por exemplo, né? Um derrame cerebral ou uma trombose cerebral, né? Devido à energia subir por falta de yin, né? Se tem falta de yang, é o contrário, né? Até pode ter também um AVC por falta de energia, de sangue que chega ao cérebro, por exemplo, né? E o exemplo que eu dei para o fígado podemos dar para qualquer outros órgãos, né? Então, por exemplo, no caso do coração, também se tem yang demais do coração, a pessoa também pode rir-se às três pancadas, rir-se demais, etc. É sinal de, enfim, que não está bom da cabeça, na cabeça entre aspas, neste caso é do coração, né? Portanto, não está bom mentalmente, né? Mas relacionado com o coração, né? Em contrapartida, se a pessoa fica muito ansiosa, etc., então provavelmente tem falta de energia do coração, né? Então, yin yang também, né? E, portanto, isto a respeito da mudança do humor está muito relacionado aqui com o glândula de tiroide também, né? Também a própria velocidade de funcionamento celular, né? Portanto, então, mais uma vez, está relacionado com o metabolismo, né? Então, lá está, se existe mais yang, né? Se existe mais yang, o metabolismo é mais rápido. Portanto, as próprias trocas celulares, o metabolismo celular torna-se mais rápido, né? O funcionamento celular torna-se mais rápido. Se existe um déficit de yang, se existe o yin em excesso, portanto, se a glândula está sujeita a condições do organismo, portanto, de natureza mais yin ou com falta de yang, obviamente o metabolismo celular vai também ficar mais lento. Né? Então, daí a importância extrema, importância incrível de estudarmos a integração chinesa, pelo menos compreender estes conceitos básicos. Né? E por isso eu, por exemplo, na próxima formação que vou dar, no dia 20 e 21 deste mês de fevereiro de 2021, né? Portanto, vou dar a próxima formação que vai ser sobre arte de viver, vida, saúde e as bases da medicina chinesa, né? Portanto, então vou falar nesses conceitos de Yin Yang, nos conceitos dos 5 elementos, vou falar também nos 3 elementos, portanto, Yin, Yang, Yang, e vou explicar como é que podemos aplicar isso no dia a dia, na nossa saúde, nos nossos relacionamentos, enfim, na nossa profissão, enfim, naquilo que quiserem, né? Na área que quiserem. Né? Mas, portanto,
isto a respeito da importância de compreender estes conceitos básicos de Yin Yang, né? São muitíssimo importantes, são uma chave muitíssimo poderosa, que nos simplifica o nosso raciocínio, simplifica-nos a nossa compreensão, simplifica, no fim de contas, a nossa vida, né? Porque permite-nos compreender coisas que de outra forma será muito difícil, muito custoso, muito trabalhoso, muito demorado, pronto, e poderá dar-nos muito trabalho, né? Trabalho, despesa, etc., para entendermos um determinado fenómeno. Com esta ferramenta torna-se fácil, acessível, económico, quando não gratuito mesmo, né? Daí a importância, né? Por isso, quem tiver interesse, aproveite ainda para comprar a formação, que está ainda ao preço de 67 euros, né? Bom, ainda em relação aqui à tiroide, portanto, há um chamado eixo hipotálamo-hipófise-tiroide, pronto, que consiste, digamos, numa inter-relação, numa intercomunicação funcional, né, entre o hipotálamo entre o hipotálamo e a hipófise e a tiroide, né? Então, a hipófise produz uma hormona chamada TSH, né? O hipotálamo, que está situado anatomicamente um bocadinho acima da hipófise, produz uma outra hormona chamada TRH, né? Então, por exemplo, quando as hormonas T3 e T4 da hipófise, aqui da tiroide, né? T3 e T4 da tiroide, ficam em baixo, né? Portanto, quando a produção é baixa demais, pronto, o hipotálamo liberta TRH, né? Pronto, isso estimula a produção de TSH pela hipófise, né? E então já normaliza essas hormonas T3 e T4, né? Inversamente, quando pronto, se aqui a glândula tiroide está a produzir T3 e T4 em excesso, né? O caso, por exemplo, do hipertiroidismo, né? Então o hipotálamo diminui a produção de TRH e então a hipófise diminui também a TSH e então baixa a produção de T3 e T4 e assim se autorregulam. Portanto, há esse trio, digamos, que funcionam harmoniosamente uns com os outros, né? Evidentemente, se estiverem saudáveis, minimamente saudáveis, obviamente, né? Então, uma das chaves para solucionar estes problemas da tiroide, né? É a alimentação. Há diversos outros métodos, não é? Como já falei, mudarmos a nossa própria consciência, a nossa própria atitude, né? Pensando em termos de chakras, etc., né? Mas também podemos usar a alimentação de uma maneira muito eficaz, né? Desde que seja feita como deve ser, né? Então, em termos de medicina ocidental, portanto, está muito relacionada com o iodo, né? Mas não é preciso, digamos, recorrer a medicamentos químicos de forma nenhuma, né? Então, existe fitoterapia tradicional chinesa, né? Existe inclusive comida, né? Por exemplo, algas marinhas, né? Algas marinhas são muito ricas em iodo, por exemplo, né? E tem uma vantagem enorme em relação aos medicamentos químicos, é que o iodo químico, né? Portanto, tomado em excesso é tóxico, é venenoso mesmo, né? E portanto, se a pessoa tomar demais, vai prejudicar gravemente a saúde, né? Mas o iodo das algas marinhas é um iodo orgânico, né? E já não acontece isso, portanto, o corpo elimina sem intoxicar, né? O que estiver a mais, o corpo elimina, mas sem intoxicar, né? Então, eu gostava de chamar a vossa atenção aqui para este conceito enfim, dos diversos paradigmas da medicina ocidental, moderna, medicina tradicional chinesa, sei lá, o cura corpo-espelho, enfim, várias coisas que certas pessoas que estão muito viciadas ou maniatadas, ou sei lá, que estão paranoicas com a medicina convencional, né? Por vezes têm dificuldade em aceitar
ou outras formas, né? Com aquela ideia que precisa estar comprovado cientificamente e não sei o que mais, sei o que mais. A história da humanidade comprova, né, à boca cheia, que não precisa necessariamente dessa comprovação científica, né? Por exemplo, no século III, né, estamos no século XXI, né? No século III, a população chinesa já estava comendo algas marinhas, né? Portanto, que hoje sabemos que tem iodo, né? Para curar bócios simples, né? No século III, não esteve à espera da comprovação científica do século XXI, né? Portanto, os cientistas só descobriram isso no século XVIII, né? Então, se elas estivessem à espera desde o século XIII até o século XVIII, né? Era tempo perdido e com certeza tinha morrido muita gente, etc, etc, né? Depois, outro aspecto também é que portanto, esta questão do conhecimento passa basicamente por três fases, né? Primeiro, há uma fase em que algo é verdadeiro, mas ninguém sabe sobre isso ainda, né? Toda a gente ignora, pronto, né? Há determinadas coisas, como existe tantos milhões e trilhões de coisas que nós não sabemos, que ninguém sabe, né? Mas que existe e que é verdadeiro. Mas ninguém sabe. Ninguém pensou ainda sequer, né? Essa é a primeira fase, né? Depois há uma outra fase em que algo é verdadeiro e algumas pessoas sabem sobre isso através de experiência. Através de experiência, né? Pode não saber a razão, né? Mas sabe que funciona, né? Como a questão do chinês, no século III já sabiam que curava. Eles descobriram como. Aliás, eu pessoalmente estou convencido, com certeza fizeram raciocínios, né? Por exemplo, as algas estão relacionadas com os rins, são ricas em minerais, com certeza não foi só experimentar por experimentar, se há tolinho, há sem insageu. Com certeza que não. Pelo menos é a minha convicção. Né? É aquilo que eu penso. É aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu entendo, né? Então, com certeza fizeram raciocínio lógico, inteligente, né? Podem não ser da maneira como se faz hoje, né? Mas fizeram à sua maneira, fizeram um raciocínio lógico, né? E coerente. E funcionou, né? Então, mas abstraindo mesmo pondo de parte que até não foram inteligentes, enfim, que foi por sorte, enfim, que isso para mim não existe, né? Mas admitindo essa hipótese mais absurda mesmo assim, né? Então, mas pelo menos resolveram o problema, né? E depois há uma terceira fase, né? Em que algo é verdadeiro até que se tenha verificado por cientistas. Então, mas os cientistas vêm no fim, né? Então não temos que estar à espera do fim, né? Não temos que estar a sofrer inutilmente, né? Então, esse é um aspecto muito importante que eu gostaria que vocês refletissem, né? Também pode não haver dúvida que há muito mais verdades na primeira fase do que na segunda, né? E há igualmente muito mais verdades na segunda do que na terceira, né? Então não é necessário estar à espera dessa terceira fase, né? Pronto, falando agora em algas marinhas que são muito importantes para a cura desses problemas da tiroide, né? As algas marinhas ajudam, quer no caso de hipotiroidismo, quer no caso de hipotiroidismo, portanto, ajudam até a regular, né? Ajudam a regular. Elas são relativamente yin, né? Mas têm efeitos yang, né? Portanto, curam bócio, que é uma situação yin, então tem efeito yang. Então é um alimento maravilhoso, super maravilhoso, né? Não só para a saúde em geral, mas aqui no caso particular da tiroide, né? Então, por exemplo, as algas marinhas, portanto, ajudam para, por exemplo, pessoas que têm manchas na cara, etc., né? Ajudam para ajudam a reduzir o calor interno, porque como já falei, as algas marinhas têm uma natureza mais yin, mais fria, por isso também pessoas saudáveis não precisam comer algas todos os dias, né? Pode comer dia sim, dia não, ou algumas vezes por semana e tal, né? Promovem a micção, portanto, ajudam para suprimir tosses também, removem gordura, portanto, lá está, são muito úteis em caso de pessoas com obesidade, né? Reduzem a tensão sanguínea, portanto, quando a pessoa tem hipertensão, ou seja, tensão arterial elevada, né? Então ajuda a baixar a tensão arterial, né? E é usada, por exemplo, para casos de edema. Edema é uma situação yin, portanto, em que a pessoa está inchada, com as pernas inchadas, etc., né?
A Ana Vives está a dizer qualquer alga. Sim, qualquer alga, mas das melhores, nesse caso, será a alga kombu. Escreve-se Kombu, né? Mas depois, se quiser, pode entrar em contacto privado comigo, né? Tenho o meu contacto, o telemóvel 919915438. Ou pode enviar-me um e-mail para naturmed.com.pt, né? Portanto, tenho os meus contactos, né? Hum, então, portanto, é usado para curar, portanto, edema, é usado para curar bosses e tumores, né? Portanto, a alga kombu é muito boa para curar tumores, não apenas da tiroide, mas mesmo de outras partes do corpo, né? Hum, então, por exemplo, para curar inchaço, por exemplo, inchaço na glândula tiroide ou bosses, por exemplo, né? Moer moer erva marinha, portanto, ou alga marinha, né? Em quantidades iguais, portanto, até se tornar pó, né? Um, e depois tomar 4 gramas de pó uma vez por dia durante 40 dias, né? Ou simplesmente adicionar, ou simplesmente, por exemplo, adicionar alga marinha à dieta, por exemplo, né? Isso é mais simples, né? Ou moer alga marinha seca até tornar-se pó, por exemplo, pegar em alga kombu, então, uma coisa mais simples, né? Pega em alga kombu, tosta e depois, por exemplo, moe até tornar-se pó e toma 4 gramas de pó 3 vezes ao dia, por exemplo. 4 gramas, né? 3 vezes ao dia, né? Uh, então, uh, então, é importante referir, portanto, que o uso de algas marinhas para curar o bócio na China data de há milhares de anos, né? Portanto, e os chineses sempre souberam que o consumo regular de alga marinha é benéfico para a manutenção das funções normais aqui da glândula tiroide, né? Portanto, então, a pessoa pode pôr alga de molho, né? Dependendo das algas, há umas algas que demoram mais tempo a demolhar, outras demoram menos, mas se estiver com falta de tempo, até pode cozinhar logo na altura, né? Embora, claro, depois vai demorar mais a cozinhar, né? Uh, Pronto, mas podem falar comigo também sobre a maneira de cozinhar a alga, etc, né? E, por exemplo, há um extrato de alga marinha também que foi descoberto como agente anticancerígeno. Portanto, as algas marinhas são anticancerígenas, portanto, ajudam na cura do cancro, né? Então é muito importante, né? Por exemplo, a alga marinha contém o manitol, que é útil, por exemplo, para a fraqueza da energia dos rins. Então, mais uma vez, cá temos a relação com os rins. A medicina chinesa não falha, né? Nós é que podemos falhar. Falta de conhecimento, falta de experiência, mas há conhecimentos milenares com mais de 5.000 anos, né? Que estão documentados por escrito, né? Com documentos escritos, né? Portanto, com certeza, do meu ponto de vista, já existia muito para trás, né? 5.000 anos já em termos históricos, em termos de comprovação, né? Comprovação histórica, né? Mas com certeza já existia antes. A medicina chinesa é impossível que fosse assim, pronto, de um dia para o outro, pronto, já ficou os conhecimentos todos. É impossível, né? Com certeza já vinha de trás. Então, com certeza já tem muito mais que 5.000 anos, né? Então, esse manitol é útil para fraqueza da energia renal, para edema no cérebro, glaucoma agudo, etc, né? Então, tem aqui o exemplo da vantagem de usar as algas marinhas, né? Portanto, e a alga kombu em particular, mas depois dependendo da condição da pessoa, porque cada pessoa é única, cada pessoa está numa situação única, né? Uma pessoa, por exemplo, pode ter problema de tiroide, ter problema do coração, outra pode ter problema de tiroide, ter problema dos rins, outra pode ter problema de tiroide, ter problema do fígado, outra pode ter problema da tiroide, ter problema do vaso pâncreas. Então, dependendo de cada pessoa, eu depois poderei, se falarem comigo, poderei orientar e ajudar recomendar qual a alga ou quais as algas mais adequadas para cada caso, né? Quem diz algas diz outros medicamentos, né? Por exemplo, em termos de fitoterapia tradicional chinesa, só para dar dois exemplos muito simples e rápidos, por exemplo, o T01 no lixo de Ruth tonifica o yin dos rins, né? Então, por exemplo, será útil, por exemplo, no caso de hipertiroidismo, né? Um exemplo assim muito simples, né? O T02 Strength and Root tonifica o yang dos rins. Então será útil, por exemplo, para quem tem bócio, para quem tem hipotiroidismo, não é? Ou para quem tem
essa tiroidite Hashimoto, por exemplo, né? Pronto, não quer dizer que não haja outras formas ainda melhores, etc. Mas estou a dar exemplos simples, para entenderem rápido, né? Portanto, falta de yin ou falta de yang, então trata-se com... Se tem falta de yin, trata-se com uma forma que tonifica o yin. Se tem falta de yang, trata-se com uma forma que tonifica o yang. Tão simples quanto isso, né? Bom, portanto, já são 23 e 5 minutos, então foi um prazer estar convosco. Muito agradecido pela vossa participação e pelos vossos comentários e pelos vossos testemunhos, não é? Uh, Portanto, o José lá está a dizer, como o que se pode comprar na loja chinesa é fiável? Eu penso que sim, não é? Eu penso que sim. Portanto, eu às vezes compro, não é? Portanto, às vezes compro, normalmente consumo algas da Provida, portanto, que são importadas do Japão, mas também às vezes consumo algas da loja chinesa, não é? Portanto, penso que é aceitável, não é? E pronto, e, entretanto, eu queria mais uma vez estou a lembrar que no dia 20 e 21 de fevereiro deste ano, 2021, vou realizar essa formação sobre a arte de viver, saúde, vida e as bases da medicina tradicional chinesa. Pronto, ainda está à venda por 67 euros, não é? Essa formação vai ficar gravada, portanto, quem se inscrever vai ficar com a gravação, além de poder participar ao vivo, poder colocar questões, perguntas, etc., e obter as respostas logo no imediato. Depois vai ficar com a gravação dessa formação. Se a pessoa, por exemplo, puder vir por exemplo, num dia, não puder vir no outro, ou até que não possa vir em nenhum dos dias, né? Mas se quiser ficar com a formação, pronto, pode se inscrever na mesma, fica com direito à gravação e depois vê a gravação no dia que quiser, às vezes quiser, quando puder, né? Além disso, quem se inscrever ainda vai ficar com direito a uma sessão comigo individual. Portanto, pode ter ainda uma consulta comigo de 1h30, onde pode também colocar as suas questões, etc. Portanto, só essa sessão já é praticamente o preço de toda a formação, não é? Portanto, e neste caso tem a formação e ainda tem mais essa sessão, não é? Portanto, o José lá está a dizer é muito mais barata. Sim, claro, na loja chinesa é mais barata do que no outro lado, na Provida, né? Lalene Magri, ótima live, muito agradecido, Lalene Magri. Portanto, muito obrigado por me ter contato consigo, se for de interesse. Ok, fantástico, foi um grande prazer estar convosco, muito boa noite a todos e então vemo-nos no próximo live, né? Pronto, e estejam à vontade para comentar, para perguntar. Ou para publicar alguma formação que tenha ou alguma coisa que tenha interesse e que seja de interesse do nosso grupo, né? Um circulação muito grande, até sempre, está bem? Manuel Moreira de Nato Centrais. Um grande abraço.